Nesse vídeo, eu vou te mostrar em poucos minutos como normalizar uma base de dados relacional até a primeira forma normal. Eu sou o Márcio Vitorino, sou engenheiro de computação e professor universitário e criei esse canal Programar School para descomplicar o aprendizado em computação. Espero que vocês se identifiquem com a nossa didática, aprendam bastante e se divirtam aí durante a assistência dos vídeos. Vamos ao que interessa. Então, pessoal, o primeiro passo para entender normalização, a gente tem que saber que um projeto de banco de dados, ele começa lá no nível conceitual, a gente desenha o modelo de entidade de relacionamento, depois nós vamos para o nível lógico, aonde, nesse caso aqui de normalização, ela só é viável em modelos relacionais. Então a gente vai fazer, né, a transformação das entidades em tabelas, os relacionamentos em chave estrangeira e assim por diante. Aí chegamos ao modelo lógico. Então, no modelo lógico, nós vamos fazer uma investigação, ver se esse modelo está normalizado. Por quê? Se ele não estiver normalizado, ele pode gerar anomalias de inserção, de deleção e atualização. Então, a primeira forma normal é a mais simples de toda. Ela está diretamente relacionada à definição de tabela. Então, se você tiver uma tabela que não esteja na primeira forma normal, isso é um paradoxo, né, pessoal? Ela não pode ser chamada de tabela, porque ela não atingiu o conceito de tabela, que é a primeira forma normal. E eu já posso adiantar aqui, antes de falar de qualquer coisa sobre normalização. A primeira forma normal vai querer, determinar que toda tabela só pode ter atributos atômicos, beleza? Contei o fim da história, né? Então agora eu vou contar a história passo a passo. Vamos lá? Então tá lá. Então, a normalização é uma decomposição de esquema para evitar anomalias de atualização, inserção, deleção, né? Para que o seu banco de dados fique consistente a todo tempo. Então, um bom design, né, evita redundâncias de dados e anomalias de atualização. Então, normalmente, quando a gente faz um modelo conceitual bem feito, quando chega no lógico, normalmente ele está normalizado, mas não é sempre. Isso acontece, assim, um modelo não normalizado é quando a gente não conhece muito bem o domínio. Então, a gente tem uma maneira de investigar isso, tá certo? Então, tá lá, normalização é um mecanismo formal para analisar esquemas de relações são sinônimos de tabelas, né, baseado nas suas chaves e nas dependências funcionais entre seus atributos, né? Projeto conceitual bem feito resulta naturalmente em esquemas normalizados. Pessoal, reafirma aqui, só faz sentido falar normalização de banco de dados quando o modelo é relacional no nível lógico, que a gente tem vários outros modelos, inclusive aí com o banco de dados NoSQL a gente tem mais 4 tipos de banco de dados aí, tá certo? Vamos lá. Então tá lá. Então, aqui nós vamos tratar só a primeira forma normal, mas saibam que existe lá a segunda, a terceira, a forma normal é Boyce Code, a quarta forma normal, a quinta forma normal e alguns autores ainda vão mais além, tá legal? Então, a gente tem aqui no nosso vídeo agora, nós vamos tratar exclusivamente a primeira forma normal, mas é interessante vocês saberem que para eu chegar na segunda forma normal, eu tenho que estar na primeira. Então, o modelo que está na segunda automaticamente tem que estar na primeira. Para estar na terceira, tem que estar na segunda, que tem que estar na primeira. Tá legal? Então, a gente tem aí, né, uma evolução dos modelos. Eu não chego à terceira forma normal sem antes ter chegado à primeira e à segunda. Vamos lá. Primeira forma normal. Então, tá lá. Ó, é a parte da definição formal de uma tabela, né? Relação é sinônimo de tabela. Então, olha só. Alguns conceitos, né? Relacionamento é associação. Relação é tabela. Tá legal? Vamos lá. Então, ó, foi definida para não permitir atributos multivalorados, atributos compostos e suas combinações. Então, quando eu combino um atributo multivalorado com um atributo composto, eu chamo ele de atributo complexo. Então, tá lá. Uma relação está na primeira forma normal se somente se todos os seus atributos contêm apenas valores atômicos, ou seja, são simples e indivisíveis. Vamos entender esse conceito agora que a gente mata a primeira forma normal. Ela é muito simples, é muito simples. Então, tá lá. Vamos analisar essa tabela aqui. Olha só o que tem nessa tabela. A gente tem o CPF, ó, eu botei em negrito aqui só para realçar que é a chave primária, mas isso não é uma representação formal não, é só para facilitar aqui a comunicação com vocês, beleza? Então tá lá, eu tenho aqui o nome, né? Tenho o sexo das pessoas e aqui eu tenho a localização e tenho o telefone. Então olha só a localização. Eu tenho Rio de Janeiro, que seria a cidade, eu tenho o RJ, que é o estado, né? O F, unidade federativa, e tenho o país Brasil. Então, se eu faço consulta nesse banco de dados, dizendo, por exemplo, me digam as pessoas que moram na UF Rio de Janeiro, né, RJ, me digam as pessoas que moram no Brasil, ou seja, eu começo a ter subsemânticas aqui, subdivisões de conceitos, né? Então, em vez de ter só uma localização, eu deveria ter a cidade onde essa pessoa mora, o estado onde ela mora e o país onde ela mora. Então, eu tenho subcampos aqui. Tá legal? Então isso aqui eu digo que é um campo composto, porque ele pode ser dividido em subsemânticas, ou seja, ele tem significados de partes do campo. Então a gente chama isso aqui de um campo composto.
E o telefone? Olha aqui o telefone, ó. Eu tenho 9995555,77, ou seja, o cara está colocando dois telefones aqui. Isso aqui é um exemplo de campo multivalorado. Então isso aqui também não está na primeira forma normal. Então esse troço aqui, estou chamando de troço, como é que diz, propositalmente, porque isso aqui não é uma tabela. Uma coisa, para ser chamada de tabela, tem que estar pelo menos na primeira forma normal. Então, como é que a gente vai colocar isso aqui na primeira forma normal? Então, cada subsemântica disso aqui vai virar um campo na tabela. Então, tá lá, ó. Então, eu vou ter o campo lá que tem cidade, a UF e o país. Tá legal? Então, eu tenho aqui subcampos. Ó, pessoal, se eu fosse fazer um modelo legal, depois eu vou analisar a segunda forma normal, depois a terceira forma normal. Então, isso aqui já estaria na primeira, mas não está na segunda, pode não estar na terceira. Por quê? A gente sabe aqui que o país aqui deveria ser uma entidade à parte, né? O F é uma entidade à parte, a cidade também, porque uma pessoa pode estar em várias cidades, né? A cidade pode ter várias pessoas. Então, não estou discutindo segunda e terceira forma normal, estou discutindo primeira forma normal. Isso aqui estaria na primeira forma normal, mas ainda não está na segunda nem na terceira, que a gente vai discutir em outros vídeos, beleza? Mas está na primeira, né? Eu tenho uma semântica para cada significado desse meu campo. Ele deixou de ser composto. Cada parte aqui tem seu significado, ocupa um campo separado, tá legal? Isso aqui, pessoal, isso aqui vai se transformar numa tabela à parte, tá certo? Então, na verdade, uma pessoa tem vários telefones, tá certo? Então, ó, olha aqui a chave estrangeira vindo para cá, ó. É um relacionamento 1 para N. E aqui eu preferi botar um relacionamento identificador. Por quê? Isso aqui não faz sentido eu ter esse telefone no meu sistema se ele não está associado a uma pessoa. Então, a CPF, além de vir como chave primária, ele veio como chave estrangeira também. Tá legal? Então, a partir daí, pessoal, a gente passou a ter uma tabela à parte, com a chave primária composta pelo telefone, né, que é o atributo que era anteriormente, e o CPF que determina, né, esse telefone. Então, se não tiver um CPF aqui, não vai existir registro. Por quê? O telefone não tem significado para o meu sistema se não tiver uma pessoa dona desse telefone. Tá legal? Então, aqui nós eliminamos os atributos compostos, criando um campo para cada significado, né, para cada subparte daquele meu campo, e o atributo multivalorado foi transformado em uma tabela à parte, para que as pessoas possam ter quantos telefones elas quiserem. Ó, pessoal, tem sistema aí que tem lá, né, o campo telefone 1, telefone 2, isso é bacalhau, beleza? Isso é bacalhau. Por quê? Você limita o número de telefones, e hoje em dia a gente não tem limite. Então você pega médico aí, o cara tem 6, 8 telefones de acordo com o plantão que ele presta, beleza? Então você vai chegar para o cara e falar, não, meu sistema só aceita 3 telefones, a gente chama de bacalhau, software mal feito, beleza? Então essa é a maneira correta de fazer essa normalização. Reafirmo, estamos na primeira forma normal, segunda e terceira é outro assunto, beleza? Nós vamos tratar em outros vídeos, beleza? Então, pessoal, com isso a gente fecha aí, né, pouquinhos minutos, bem rápido, como é que funciona a primeira forma normal. Grande abraço aí, continue assistindo nossos vídeos no nosso canal. Até mais!